Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Cristo. Dentro daquele contexto, o que a gente podemos imaginar então? Por que Jesus deixou essa mensagem? Eu tenho para mim que Ele nos deixou essa palavra exatamente para nos instigar, para nos motivar a buscar a real verdade, até mesmo da pessoa dele, de como tudo realmente começou da forma dele, como que ele via o mundo, e não como que a sociedade vê o mundo, mas como ele via o mundo e como que o mundo poderia ser usufruído para todos aqueles que vivem nesse mundo. A libertação de Jesus é muito mais do que crença religiosa, sabe? A libertação de Jesus e a verdade de Jesus, ela é muito mais profunda do que ritual, do que ficar girando e falando língua, sabe? Então essa verdade, quando a pessoa ela realmente quer saber, ela se manifesta pelo próprio Deus. O maior interessado em que nós conheçamos a verdade é Deus. Por isso ele enviou Cristo. Um Cristo que na verdade é o Messias, é o Yeshua e tal, né? Mas ele mesmo não fundou a religião cristã. E isso também é uma verdade. Aí, quando buscando exatamente nessa linha de pensamento que Jesus nos permite, porque é Ele que nos autoriza a buscar o conhecimento, a mesma Bíblia também diz, né, que o povo perece, ele perece mesmo assim, ele é induzido por falta de conhecimento. Conhecimento geral. Ah, não, eu acredito só naquilo que a Bíblia me diz que é. Mas a Bíblia não te diz por que os números foram criados. A Bíblia não diz muita coisa. Ela ensina algumas coisas. Mas existem outras vertentes também que ensinam outras coisas. Não estou falando de linha religiosa, não. Que Deus é Deus e acabou. Isso é absolutamente, isso é absoluto. Isso também se constitui uma verdade. Porque não se organiza tais coisas se não tiver uma mente muito bem pensante. Pensante e para pensar e elaborar tudo que a gente podemos pensar. Hoje você vê a água é simples porque você não sabe a complexidade de que é ser uma água ou fazer uma água. Ah, você vê uma árvore, de repente eu vejo aquela árvore. É simples. Por que ela é simples? Porque quando eu nasci já estava lá. Mas como é que funciona esse sistema da árvore? Como que a árvore funciona? Tá entendendo? Então isso não diz na Bíblia, isso não diz no livro budista, isso não diz no Corpos Herméticos, isso não diz. Mas a ciência diz. Então você pega a ciência, você pega a história, você pega, não religião. Religião é um negócio meio complexo, porque todas as pessoas que foram iluminadas e vieram aqui com verdade, para nos mostrar a verdade, nenhum deles fundaram religião. Só depois da morte deles que se tornou uma religião. Jesus nunca quis existir cristianismo, não. Ele não é cristão, ele é o que veio fazer aquilo que veio fazer. E ainda assim, como verdade, porque está escrito lá, nos próprios evangelhos relata isso. Chega um jovem perto dele e fala assim, bom mestre. Ele fala assim, bom é só um, é o Pai, é Deus. Beleza. Até aí tudo bem, isso é uma verdade que Jesus disse. Depois, Jesus vira e fala para a gente assim, para o povo que estava com ele e para nós que lemos depois a instrução que ele deixou. Vocês podem fazer obras iguais e maiores do que eu. Ele já nos mostrou que somos iguais a ele. De igualdade, está escrito lá também. É ele que disse, não é eu que estou falando. Isso é só uma verdade que Jesus falou, que nós somos igual a ele. Ele que disse isso. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém quando se desperta. Jesus, como desperto, disse isso. E depois, em outro lugar, Jesus vem falando sobre essa verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus está para chegar ao Gólgota, ou para chegar no seu momento, lá no Getsêmani, antes de ser pego, de ser preso, o que acontece? Ele ia ser preso, sim ou não? Sim. Quando ele vai ser preso, ele faz uma oração ao Pai. 3 vezes, na verdade. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele ficou ali tentando com Deus. Está escrito lá. Tentando com Deus não passar pelo que ele tinha que passar. Então quer dizer, ninguém é 100%. Ninguém é 100%. Ele também não queria passar. Porque se Deus tem a mente dúbia e fala assim, ah não, estou com dó de Jesus.
Ele foi para morrer na cruz, mas ele está pedindo para não acontecer. Eu vou livrar ele dessa. Tá entendendo? Isso também é uma verdade. Jesus também não queria ir para a cruz, não. Deus que já tinha determinado o todo, o ele. Está entendendo? Então Jesus nos mostra a condição humana dele, a nossa condição humana, para viver bem.